Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de segunda fase na área de Direito do Trabalho. Hoje eu tenho assim uma surpresinha para vocês que estão aqui nessa preparação. Eu tenho uma convidada extremamente especial para mim, ela sabe quanto que ela é especial. E ela foi aprovada agora no último exame da OAB, a aprovação dela agora, né, no 36, e ela vai compartilhar com vocês aqui a experiência dela, dessa trajetória, né, que não foi fácil, eu e ela sabemos o quanto foi difícil, e da importância, né, das nossas orientações, da importância aqui do curso que foi para a vida dela, e o sentimento que ela hoje está vivendo, né? Que a gente vê um antes e um depois, e como a gente se alegra e como a gente fica feliz em ver o sucesso, a vitória, né, desse aluno. Então, eu trouxe aqui para vocês a Sabrina Nunes, que foi minha aluna, e como eu tinha já dito, aprovada aqui no último exame, eu passo aqui a palavra para ela. Sabrina, fica à vontade, viu? Ah, tá, professora, obrigada. Primeiramente, né, desejar boa noite a todos vocês, gente, e vou compartilhar aqui um pouquinho, né, da minha trajetória aqui na mentoria da professora, porque foi de suma importância. Às vezes a gente acha que não é importante a gente ter uma mentoria, porque, assim, eu já vinha de várias reprovações, e eu havia passado no 34º, no 33º exame. E aí passei na primeira, e quando foi na segunda fase, eu tinha comprado um outro curso, né? E aí eu vi que as minhas questões, na segunda fase, eu tinha como recorrer, só que até então eu não tinha nenhum embasamento. Aí eu procurei o professor Abel, e ele me falou que tinha uma pessoa que me ajudaria. E essa pessoa era a professora Nara, que foi, inclusive, minha professora na Facimp, né, no sexto período. E eu gostava muito, eu sempre me identifiquei muito com a aula dela. E acabou que eu reencontrei, né? Formei em Imperatriz e vim para cá, para Marabá, cidade onde eu moro, sempre morei, né? Minha família mora aqui, então voltei para minha cidade depois que eu formei. E aí a professora recorreu, né? Entrou com recursos, só que aí dos 4 recursos, só 2 foram deferidos e acabou que eu não passei. E aí fui para repescagem, e na repescagem, a professora me auxiliou muito, me ajudou. Sabrina, você tem que fazer a mentoria porque vai dar certo. Eu não acreditava muito, porque eu já estava muito descrente, né? Porque eu falava assim, ai, meu Deus, como é que, como é que eu não passo? Todo mundo passa. E acabou que a professora, na primeira vez que eu procurei ela, ela falou, ó, aqui tem a probabilidade de dar certo, mas você tem que entender que tudo é no tempo de Deus. E aí eu até me questionava, eu falei, mas como, se tem tudo para dar certo, por que a professora ficou falando, colocando o nome de Deus, sendo que tá tudo certo aqui, eu não tenho como dar errado. E acabou que deu, né, no primeiro recurso que a gente entrou, só como eu mencionei anteriormente. Já a segunda, aí eu tentei, né, repescagem, e não passei. Não passei, eu fiquei tão arrasada, mas me sentindo tão injustiçada já na repescagem. E aí eu falei, professora, eu vou entrar na justiça, eu vou entrar com mandado de segurança. Acabei que ainda gastei dinheiro, paguei R$ 5.000 para entrar com mandado de segurança. E eu falei, enquanto não sair o mandado de segurança, eu vou fazer a primeira fase novamente. Quando eu perguntei para a professora do que ela achava, né, de eu entrar na justiça, ela falou assim, Sabrina, entra, mas eu te aconselho a estudar. E eu continuo, porque eu tinha ficado apenas por 5 centésimos, né? Eu não tinha passado por conta disso. E aí a professora falou para mim, ó, eu te aconselho a estudar. E eu continuei, fiz logo em seguida e passei novamente no 35. E eu falei, professora, eu passei. Aí ela, não, vamos fazer mentoria comigo, que agora vai dar certo. E ela sempre me explicava que para que as coisas dessem certo, eu precisava fazer o certo, né? Ela sempre falava, faz o certo que vai dar certo. Então, assim, eu tentava não deixar nenhum simulado sem fazer. Mas aquela coisa, a correria do dia a dia, acaba que a gente
perde o controle, às vezes a gente está bem focado, mas às vezes a gente já perde já um pouquinho do nosso direcionamento por conta das nossas obrigações, né? E acabou que a professora falava, olha, você tem que estar bem mentalmente, Sabrina, você tem que, quando for fazer a prova, se acalma e tudo. Fiz, fiquei por 10 centésimos de novo. Agora por 10, né? Foi mais. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí acabou que, mas eu fui bem melhor do que antes, né? Eu me achei que eu fui mais preparada. E aí a professora falou assim, ó, agora você vai para a repescagem de novo, pela segunda vez. Você tem que entender que, eu lembro dessas palavras, que o estudo ele é cumulativo. Todas as vezes que você estuda, que você não passa, ficou alguma coisa do que você estudou no primeiro momento. Então, assim, quando eu fui fazer essa última prova, parece que eu ouvi a professora falando nos meus ouvidos. E, e eu não falo dessa mentoria não só como professora, né? Mas como, de fato, uma pessoa humana, que quando eu precisei, ela estava ali, ela me ouvia, professora, aconteceu isso e isso, eu não estou conseguindo, não, Sabrina, faz. Teve vezes dela até, de eu falar assim, professora, hoje é domingo, mas eu só consigo me entregar amanhã na segunda, ela não faz, que eu vou aceitar, porque aconteceu isso e isso. Então, eu sempre tentava jogar aberto com ela, me justificar. Então, assim, eu sou muito grata a essa mentoria, porque, assim, ela a professora, ela te ajuda de todas as formas. E eu não conseguia entender, eu sempre falava, mãe, toda vez que a professora vai falar alguma coisa, ela sempre coloca Deus. Eu não consigo entender por quê. Eu sempre fui muito católica, sempre fui muito católica. Mas só que esses outros cursos que a gente faz, porque eu já tinha feito vários, né? Eles não te dão o direcionamento, assim, com relação à tua espiritualidade. Ele só te cobra, fala que tu tem que passar, que tu tem que estudar, mas eles não falam, pede para Deus te abençoar, para abrir tua mente e tal. E dessa última vez que eu fiz a prova, eu fiz a minha oração e eu lembro perfeitamente que eu fiz a prova, era para a gente achava que ia cair uma Contestação. reclamação trabalhista, ou uma reclamação trabalhista, ou então uma contestação. A gente estava super confiante na contestação, inclusive. Eu estava confiante demais. Eu falei, agora é a minha vez. E quando chegou lá, eu comecei a fazer a prova e eu estava muito nervosa, mas depois eu me acalmei, que eu fui vendo a prova, fui lendo a prova, e eu fiz tudo o que o psicólogo falou que a gente deveria fazer, todas as dicas. Gente, se seguir a risca, dá super certo, porque me acalmou demais. E ali eu tenho certeza que se eu não tivesse tido lembrado de tudo, daqueles exercícios, olha para 5 lugares, enfim, não tinha dado certo, eu me acalmei. Eu tanto me acalmei, eu estava tão calma, porque era um mandado de segurança, né, que nunca foi cobrado na OAB, e eu tinha feito um recurso ordinário, que não tem, tipo, nada a ver. Aí depois, do meio para o fim, faltava apenas 20 minutos para me entregar a prova. Eu já tinha feito um recurso ordinário, já tinha respondido todas as questões. Falei, mas não é um recurso ordinário. Isso aqui é um mandado de segurança. E esse mandado de segurança, quando a professora falou que o conhecimento é algo que fica, quando eu entrei na justiça, a empresa que o escritório de advocacia, né, que me auxiliou a entrar na justiça e tal, fez um mandado de segurança, e eu lembrei do modelo, assim, bem por alto mesmo, daquele mandado de segurança. E aí, o que eu fiz? Eu fiz em menos de 20 minutos o meu mandado de segurança. Eu só peguei as teses que eu tinha feito no recurso, né, que era um recurso ordinário, risquei toda a minha prova, toda, 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 e fiz com 2 folhas que estava faltando no mandado de segurança, e passei, graças a Deus. Tanto é que quando eu saí da prova, a primeira pessoa que falou comigo foi a professora, e ela falou assim, Sabrina, e aí, o que que tu fez? Eu falei, professora, eu fiz um mandado de segurança. Aí ela falou bem assim, Sabrina, eu orei tanto por você. Eu lembro com a riqueza de detalhes, ela fala, eu orei tanto por você. Eu estava tão preocupada contigo, porque, gente, eu já estava tão mal, eu achava que eu era incapaz. E isso me deu força, gente. Isso alimentou meu ego um tanto. Isso me alimentou meu ego
para estudar mais, em todos os âmbitos da minha vida, inclusive para sair de um relacionamento que era totalmente tóxico, entendeu? E hoje, eu não passei só na OAB com a ajuda da professora, eu me tornei outra pessoa. E eu falo para você, gente, não é fácil, porque a cobrança de pai, de mãe, quando as pessoas perguntam, OAB, todo mundo, meu irmão um dia falou para mim, eu sinto vergonha quando as pessoas perguntam se tu já passou na OAB. E isso me abalava demais. Isso me abalava demais, porque, tipo, minha mãe passa 5 anos pagando a faculdade e eu não tenho nem a competência de passar numa prova. Gente, querendo ou não, a gente se sente para baixo. Mas depois que eu passei a ter a mentoria da professora, gente, sinceramente, eu me tornei outra Sabrina. Me faltam até as palavras, assim, tanto é que quando eu passei, a primeira pessoa que eu liguei foi para a professora, eu passei. Eu chorava, gente, eu nunca fiz festa até hoje, eu só agradeci a Deus até hoje. Aqui em casa a gente não fez nenhuma festa. Primeira coisa que a gente fez, a gente rezou textos juntos, a gente agradeceu muito a Deus por tudo que aconteceu, porque eu achava que era uma realidade muito distante. Eu mesmo me autossabotava com pensamentos negativos. E a professora falava isso para mim, Sabrina, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Eu corrijo todas as tuas peças, tu vai bem, por que que na hora tu trava? E para a gente fazer a prova, realmente, nós temos que estar bem mentalmente, a gente tem que estar bem fisicamente. E espiritualmente também, gente. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é não desistam, continue confiando nesse trabalho da professora, continue confiando em vocês, no potencial de vocês, porque fácil não é, mas se vocês tentarem, igual eu tentei, porque gente, eu reprovei, foi 8 vezes na primeira fase. Eu achava que eu nunca ia passar, mas Deus me honrou. Eu sempre falo que não foi eu que fiz aquela prova, foi Deus, porque Deus usou a professora para sussurrar nos meus ouvidos naquele dia daquela prova. Então, assim, para vocês terem noção, Deus preparou tanto o meu momento que eu passei na prova mais difícil. Eu passei na prova mais difícil, gente, porque não é fácil. A gente não fez um mandado de segurança aqui na aula da professora. Eu vi que ela até se sentiu meio frustrada por não ter cobrado da gente. Eu percebi isso dela. Só que acontece, né? Todo mundo sabe que a FGV, às vezes, banca sacanagem com nós que somos concurseiros, OABeiros, enfim. Então, assim, eu torço muito por todos vocês, espero que, de alguma forma, o meu depoimento possa tocar em vocês e que possa incentivar vocês a continuarem, porque não é fácil. Tem muita gente aí, eu passei por muitos problemas, a professora sabe, muitos problemas mesmo, pessoais graves, mas eu não desistia, eu falava, nada vai me abalar. Eu parei de ir para academia, eu parei de fazer tudo, eu falei, esse é o meu momento. E se vocês pararem, é só um mês. Gente, eu não me abdiquei de tanta coisa assim, no sentido de, o final de semana eu vou passar todo estudando, não. Um domingo eu estudava, outro não, entendeu? Até porque eu estudava todos os dias, todo dia eu respondia questões, porque eu me identificava mais com questões do que com a peça. Eu sempre falava para a professora que a peça para mim era o bicho de 7 cabeças. Então, eu aconselho a vocês continuarem firme e quando vocês forem ter a sessão de terapia, de vocês aproveitem cada minuto também, porque é de suma importância, porque ajuda demais, ajuda demais. E é isso, eu só tenho a agradecer por tudo. E se fosse mais caro, se eu pudesse pagar de novo, eu pagaria se eu não tivesse passado, porque vale muito a pena. Tanto é que eu falei, professora, eu fiz 3 vezes a mentoria com ela, né? E não me arrependo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabrina, obrigada, muito obrigada pela sua participação. Eu me emociono muito toda vez que a gente fala da Sabrina e das palavras dela. É tão bom a gente poder ouvir, né, do aluno, e eu sei que é sincero do coração dela, porque assim, às vezes eu falo isso para vocês de um coração muito aberto, às vezes às vezes não, eu me cobro muito.
Se você se cobra, eu me cobro 10 vezes mais, porque eu quero sempre trazer o melhor para vocês. Que a partir do momento que vocês confiam no meu trabalho e acreditam que eu vou estar ali com vocês, então isso realmente me faz querer oferecer o melhor para vocês. E realmente, a fala da Sabrina é muito certa. Eu me frustrei muito com o último exame e realmente a gente não tinha ideia nenhuma que pudesse vir uma data de segurança, tanto que a gente trabalhou outras peças, né? Trabalhando recurso de revista, trabalhando outras situações que não tinham sido cobradas, porque na minha cabeça, e isso não foi só comigo, foi geral, porque nenhum curso do Brasil inteiro trabalhou mandato de segurança. A gente sempre imagina o que a FGV espera de um advogado. Então, se é um exame que vai provar um futuro advogado, então ela tem que procurar realmente exigir dele conhecimento que ele vai ter na prática trabalhista. Então, assim, mandato de segurança é aquela peça que você 1% de chance de ser usado dentro do processo de trabalho. Não é uma peça corriqueira, não é nada que um advogado vá no seu dia a dia, no seu cotidiano da prática trabalhista, realmente utilizar. Mas as lições que a gente tira disso, né, e eu aprendi muito, e essas exatamente foi o que me trouxe para remodelar totalmente a mentoria para vocês que estão aqui, realmente fazer todas as aulas de estruturação das peças. Nós não vamos fazer todos os simulados com todas as peças, mas eu vou te oferecer essa aula de estruturação mostrando realmente como deve ser feito, e, novamente, acreditando que a FGV ela tem que cobrar o que vai ser mais exigido de um advogado. Tanto que, realmente, eu não posso medir a prova da OAB pelo último exame. Porque, como eu já disse para vocês, de 32 exames, de 36 que nós já tivemos, 32 giraram em torno das 3 principais peças. Então, assim, de todos eles, né, dos outros foi cobrado o embargo da execução, que foi uma peça diferente, ação de consignação em pagamento e agora um mandado de segurança, né? Mas a fala da Sabrina que eu trago para mim, trago para vocês que estão aqui, independente da religião de vocês, independente da crença, eu acredito muito no Deus que eu sirvo e na minha fé. E, assim, a prova não é só conhecimento. A prova, ela requer muito mais disso. Então, assim, o máximo que a gente consegue trazer para vocês de conhecimento, a gente repassa. Mas eu procuro também dar a preocupação, dar alguma coisa para vocês de um conforto, de uma palavra amiga, né? Às vezes você está sozinho, você não tem com quem compartilhar em casa essa dor, vamos assim dizer, esse processo, esse caminho que é da aprovação da FGV. Por isso que eu sempre me coloco à disposição de vocês no WhatsApp. Posso não responder na mesma hora, mas estar ali sempre para poder dar aquela palavra amiga, né? Aquela palavra de conforto para você, porque eu sei que não ter com quem conversar é difícil, a gente precisa disso. Então, não tenha vergonha, não tenha receio de me mandar uma mensagem. Professora, eu estou assim hoje, eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo render, está acontecendo isso. Ou, professora, o que é que a senhora acha disso? O que é que a senhora pensa desse meu método? Como é que eu poderia, né, melhorar nessa situação? Eu não tenho eu não tenho todo o conhecimento do mundo necessário, mas eu tenho uma experiência muito grande com o concurso público, né? Vocês sabem, eu acho que a maioria sabe que eu me dediquei muitos anos para estudo para a magistratura do trabalho, então, assim, a gente sabe como esse caminho é difícil e não deixa de ser diferente do estudo para a prova da OAB. E também me preocupo com o lado espiritual, de passar, né, essa situação e de saber, e eu acredito muito nisso, que tudo na vida da gente tem um tempo exatamente determinado. A Bíblia mesmo fala, há um tempo de plantar e há um tempo de colher.
né? Então, não é por mérito meu, não é por mérito seu que a graça de Deus é derramada na vida da gente, mas o nome já está falando, é graça. E a graça que Deus nos dá é uma graça imerecida. Eu não mereço, você não merece. Então, ele faz isso, é um favor imerecido. Então, ele derrama da graça dele, independente do indivíduo, independente da personalidade, independente do caráter. Porque quando ele derrama as bênçãos dele, ele não olha para essas situações. Mas é no momento que ele tem para lhe entregar. Então, eu sempre acredito que as provações vêm como uma forma de nos ensinar. Bendito é aquele que é provado, porque eu sempre me lembro que o diamante, né, para ele ter aquele valor tão extraordinário dentro de uma peça, de um anel, de um brinco, ele passou por várias etapas. Né? Então, ele foi retirado ali da pedra bruta, passou pelo fogo, passou pela faca. Então, foram vários processos para que ele chegasse exatamente naquela pedra tão preciosa. Então, às vezes, a gente precisa passar por todos esses processos, por todas essas provações, para que a gente entenda que não é por meu merecimento e não é por minha força. Então, assim, Deus prova quem Ele ama. Se a Sabrina foi provada dessa forma, né, é porque Deus tinha uma lição a ensinar para ela e ela precisava aprender. É isso que eu falo sempre, Sabrina, ou para qualquer um. Pergunte o que é que Deus tem para lhe ensinar. Né? Senhor, eu estou nessa provação, o que é que tu tem para me ensinar? E não me deixe sair dessa provação antes que eu aprenda a lição que tu realmente quer me dar. Então, assim, as reprovações existem, e elas têm lições a nos ensinar. Mas o melhor de tudo é você saber esperar, você saber confiar, você continuar, persistir, você não desistir. Olha, tantos de reprovação. Gente, foram 10 na primeira fase, 3 na segunda fase. E a Sabrina em nenhum momento mudou de área, achando que o problema era em direito do trabalho, porque direito constitucional é mais fácil. Não, ela continuou, porque tudo aquilo que ela estudou lá na primeira vez, ela estava acumulando toda essa bagagem necessária. Então, ela realmente foi aprovada na prova mais difícil, porque ninguém estava preparado para essa situação, né? Ninguém estava dominando aquele cenário que vinha. E quando bate esse desespero, só alguém realmente que está no controle de Deus, ele teria condições plenas realmente de ter feito aquela situação. Então, se realmente, quando ela fala que eu orei, Deus me incomodou, e os meus pensamentos iam muito nela, iam muito no Samuel, que é um outro aluno que um dia eu quero trazer aqui para vocês, que foi um presente também que eu recebi nessa última prova, uma pessoa que você olha para ele e diz: esse aí não tem condições de passar na prova nunca. A Aline conhece o Samuel, Alexê conhece o Samuel, Gabriel sabe, né? Acho que sim, né, Alexê? Então, é um rapaz que ele foge do padrão normal de qualquer aluno, mas é uma pessoa de um coração, de uma umidade, de... Eu lembro que a primeira vez que eu dei aula para ele de prática, disse: Samuel, sua letra é horrível, meu filho, você precisa melhorar. Se você puder comprar um caderno de caligrafia, eu falo para muitos, e 99,9% ninguém segue o meu conselho. E na aula seguinte, ele estava com um caderno de caligrafia. Então, ali para mim foi a prova viva de que Deus ia dar esse presente para ele, e deu também junto aqui dessa prova da Sabrina. Né? Então, assim, essa preocupação da gente trazer esse momento com o psicólogo, né, que é a sessão terapia, e nesse novo formato da mentoria, não vai vir só no final, Sabrina. A gente já vai ter, eu estou só confirmando a data com ele aqui, para ver se segunda-feira para a semana que vem a gente traz já uma forma de ajudar na preparação, né, no caminho. Eu estou só esperando ele confirmar a data, se tudo der certo, na segunda-feira a gente tem aula com ele, quem puder assistir ao vivo.
com técnicas para te orientar nesse processo, né, nesse caminho que realmente aí bate o desespero, bate o nervosismo, bate o desânimo, e a gente precisa disso, para você ver a importância disso. Então, essas técnicas que a Sabrina usou, olha só como fizeram diferença. Gente, na aula da sessão terapia, na véspera de prova, eu conto nos dedos quem vem assistir, né? Porque acho que aquilo é desnecessário, mas nada do que a gente planeja aqui é desnecessário. Então, realmente, se seguir a orientação, se seguir esse estudo realmente como tem que ser. Sabrina, agora a gente traz aqui na mentoria as aulas de direito de trabalho, de processo de trabalho. Então, assim, ela está bem mais completa do que da época do que você teve. Então, assim, tudo essa é uma preocupação que a gente tem. Mas é seguir as orientações, seguir o cronograma, realmente abdicar, renunciar, que eu tenho certeza que a vitória vem. Se esse é o momento que Deus tem preparado para você, antes de tudo, ele vai lhe dar essa situação. Mas, assim, é um momento de ter a humildade, de se colocar na presença de Deus. Sim, eu estou aqui, meu coração almeja isso aqui, que a tua vontade seja agora, né? Que a tua vontade coincida com a minha vontade. Mas, se não for, dá o discernimento para aceitar. E eu vou continuar a trilhar nesse caminho. Então, assim, é muitas coisas. Sabrina, seu depoimento é gratificante. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou. Eu tenho certeza que eu não escolhi errado a pessoa para vir falar, né? E eu sei que as suas palavras realmente aí chegaram ao coração de muitos que estavam aqui precisando realmente dessa palavra, viu? Te agradeço imensamente pelo companhia e carinho. Eu que agradeço, eu agradeço demais, inclusive, todas as pessoas que têm a oportunidade de falar sobre essa mentoria, de dizer que as pessoas que têm que fazer segunda fase em trabalho. Eu lembro da Sara falando, quando eu não passei a primeira vez, né? Sabrina, por favor, não muda de área. Eu falei, professora, não se preocupa, eu não vou desistir e não vou desistir de direito do trabalho. Era isso que eu mais falava. Eu posso tentar enquanto eu tiver vida, eu vou tentar, depois que eu conhecer a senhora, né? Enquanto eu tiver vida, eu vou tentar fazer essa prova e eu não vou mudar de fase, de disciplina. Vai ser direito do trabalho, eu vou passar nessa disciplina. E todo mundo falava, mas é mais difícil, é mais difícil. Não, mas é o que eu me identifico e é o que eu já iniciei, então eu vou até o final. E deu certo, né? Deu super certo, graças a Deus. E é Graças. uma honra para mim estar aqui compartilhando, né, toda essa minha trajetória aqui, porque depois do meio para o fim a gente fica às vezes até com vergonha de falar aqui, de perguntar nas aulas ao vivo, gente, é, percam essa vergonha, perguntem mesmo. Às vezes eu ficava assim com vergonha, não, vou ligar a câmera, vou falar, porque às vezes a gente desliga a câmera, às vezes nem presta atenção na aula, no que a professora está falando, e às vezes quando a gente sabe que tem alguém olhando para a gente procura prestar atenção, a gente se concentra melhor. Então, esse negócio de ficar assim na obscuridade, às vezes, é que atrapalha a gente também. De ficar com vergonha, de sanar as nossas dúvidas, de perguntar, às vezes eu via assim que me atrapalhava muito, porque eu tinha dúvida e não perguntava por vergonha. O que o fulano vai pensar? Não, gente. E outra coisa, eu estudava escondida, porque eu tinha vergonha quando as minhas amigas me chamavam para algum lugar e eu falar, não, eu estou estudando para a OAB. Eu sempre falava, não, gente, eu não tenho como. Às vezes eu até mentia, não, gente, eu estou fazendo uma pós, eu estou fazendo uma coisa, eu estou trabalhando, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava estudando, porque eu sempre tinha esse negócio, não, quando fulano sabe que eu estou estudando, aí que começa a me chamar para sair, para fazer isso, para fazer aquilo, enfim. E acabou que deu certo, no caladinho deu certo. Tanto é que quando eu passei, que eu falei, as pessoas me falavam assim, mas tu nem falou que ia fazer a prova. Tu nem falou. Não, mas não precisava falar, só precisava passar, era o mais importante. Então, foquem nisso. Acho que às vezes ninguém nem precisa saber, porque quando as pessoas sabem, elas te cobram muito. Então, quando as pessoas te cobram muito, tu automaticamente se cobra também.
Então, é isso. É ser discreta em todos os aspectos, você pode ser discreta com relação a essa prova. Tanto é, gente, que às vezes eu saía daqui de Marabá para fazer a prova Imperatriz, porque eu não queria que ninguém daqui de Marabá me quis fazer uma prova. Aí, do meio para o fim, eu já estava já com vergonha do professor Abel me desejar feliz prova lá na prova, lá no Selma, né? Na, lá onde eu fazia a prova, a Imperatriz. Aí eu vou fazer no Marabá. E acabou que a última vez agora eu fiz no Marabá e deu certo. Acabou a vergonha, porque eu já sabia que eu ia passar. É isso aí, Sabrina. Pois muito obrigada mais uma vez. Um beijo, viu? Então, Fica com beijo, Deus. professora. Boa sorte para todos vocês. Continue firme, que vai dar certo. E me Tá convidem para o certo. churrasco. Um beijo, tchau. Tchau. Esse ponto que ela falou também, gente, eu também falo, ninguém precisa, você não precisa estar anunciando sua vida para ninguém, não, tá? Você não é nem um blogueiro. Então, realmente, tem gente que não deseja o seu bem, tem gente que não quer sua felicidade, não quer suas vitórias. E para a gente evitar essas situações, realmente não deixa isso aí, desconversa, eu não sei, não sei quando é que eu vou fazer. Realmente, eu também eu estou muito disso aí, porque os planos eles não precisam estar sendo divulgados para quem não precisa. Então, quem pode saber e deve saber que é as pessoas que você confia, então anuncie. O resto você manda, né, catar coquinho aí. Como eu disse, paga alguma conta sua, você der satisfação da sua vida, então se não deve, bola para frente. Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Beijo, Sabrina. Vai com Deus. E olha, se quiserem ligar as câmeras, eu agradeço. Realmente, essa fala dela, eu sempre peço. Deixa eu olhar para vocês. Às vezes eu fico aqui sozinha, sem olhar para ninguém. Às vezes é ruim. E às vezes até melhor mesmo você sentir assim, não, tem alguém me olhando ali, então eu realmente vou focar mais, né? Porque a gente sabe que a aula online ela veio para ficar e ficou, mas tem situações que você se perde assim às vezes. Então, eu sempre digo, seu lugar de estudo tem que ser um lugar que possa te proporcionar essa intimidade, né? Esse lugarzinho reservado para que você possa ter o máximo de concentração necessária, né? Então, aqui são muitas informações que a gente joga aqui e às vezes podem passar despercebidas, mas eu digo também, sempre estejam, tem um tempinho, revise a aula, porque às vezes eu falei alguma coisa que você não anotou, né, que você deixou passar e que você pode pegar ali depois. Então, a gente vai começar agora o comentário do nosso primeiro simulado, né, que foi uma reclamação trabalhista. Eu comecei a corrigir alguns, e já pude trazer algumas, como vamos dizer assim, reflexões do que está acontecendo. Mas, assim, o que eu já visualizei é algo que é normal acontecer e que a gente sempre se depara com essas primeiras impressões. Mas, novamente, eu vou estar toda a aula aqui refrisando isso aqui. Sigam o cronograma, ele não está todo pronto ainda, porque a gente está, é muita coisa que está sendo inserida, então, mas assim, já tem muita coisa que você siga naquela situação ali que a gente está dando. Então, os assuntos que estão sendo colocados, a forma como está sendo colocado, a matéria que está sendo colocada hoje, ela é pensada exatamente para preencher esse caminho. O treino é necessário. Ninguém consegue passar em uma segunda fase sem treinar. É fazer a peça, é doer a mão, é rabiscar, errar, é começar. Mas é necessário você fazer isso aí. Já consegue simular? Pois já bote aqui o relógio, né? Cronometrando o tempo necessário, porque isso você vai precisar lá no momento da prova. Então, é aquele momento que você não vai atender celular, é aquele momento que você vai levantar apenas para ir ao banheiro,
Já deixe sua garrafa de água ali, o que você for precisar para você ir se habituando no momento da prova. Gente, se essa preparação vier agora, quando chegar lá, você não vai sentir dor na perna, dor na mão, dor nas costas, porque você vai ficar sentado todo aquele tempo necessário lá. Então, se você já começar a se habituar nisso aí, quando chegar lá na hora da prova, isso aí não vai atrapalhar o seu desempenho, tá certo?